Hoje é 7 de agosto de 2019. O cronista ontem consertou um pedaço da crônica em que queria falar da Procuradoria-Geral da República e acabou enunciando a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Fez a correção abaixo. Estava com a cabeça tomada por um episódio do Ministério Público do Estado de São Paulo, anos e anos atrás, em que aquela respeitada instituição teimava em começar a fazer interceptações telefônicas e ambientais, merecendo a crítica deste advogado. Então misturou as coisas, misturou a Procuradoria-Geral da República com a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. É coisa que acontece quando os fatos passados se entremelham ou se entremeiam nos fatos recentes, com os pedidos de desculpas, mas houve a correção adequada embaixo. O dia de hoje, que é 7 de agosto de 2019, traz em primeiro lugar uma notícia na Folha de São Paulo de que o governo Bolsonaro cortou verbas de órgão de combate à tortura. Os peritos afirmam que nem mesmo hão de conseguir entrar no prédio se as coisas prosseguirem assim. Secretaria de Proteção Global do Ministério dos Direitos Humanos determinou que o acesso dos peritos seja controlado por meio de solicitação a cada entrada. Tornou o uso de salas condicionando o agendamento e retirou o acesso interno ao sistema elétrico. Enfim, o governo Bolsonaro está cortando as verbas de órgão de combate à tortura, sob os protestos evidentes de todos aqueles que se preocupam até mesmo em esclarecer o que ainda vem acontecendo no nosso país. Isto vem na Folha, no Cotidiano, na página seguinte a B2, quarta-feira, 7 de agosto de 2019. A seguir, ou do fim para o começo, Bolsonaro muda a regra de publicação de balanços e provoca a imprensa. Esses balanços de entidades que devem publicar esses seus atos dentro de determinado período, esses balanços são publicados em órgãos de imprensa. O Estadão às vezes traz páginas e páginas correspondentes a isso aí, e outros órgãos de imprensa também. Trata-se de uma fonte de renda suplementar que dá até mesmo a possibilidade de que muitos órgãos de imprensa sobrevivam. Quando o presidente da República muda essa regra e dispensa a publicação de balanços através ou por meio de jornais impressos, retira uma fonte de renda substanciosa e vai levar muitos órgãos de imprensa pequenos à falência ou à impossibilidade de tramitação de seus noticiários. O presidente da República é vingativo, não está gostando do que a imprensa em geral está fazendo com ele e vem de volta, vem numa retrospecção e põe em positivo aquela mensagem que se encontra também no Goto Público: se tu faz para mamã, tu faz para tu. Ou seja, se a imprensa me critica, eu tiro a alimentação que a faz sobreviver. O homem é vingativo, sim. Ele não esquece e devolve o que lhe fazem, com ou sem razão, o que lhe fazem, devolve
com uma vontade muito séria de rebater e de machucar também. E ele faz isso aí não só por meios da própria parte executiva da presidência da República, por via indireta também faz. Petrobras cancela contrato com o presidente da OAB. Felipe Santa Cruz, que é o presidente da OAB, cuja entrevista este escriba assistiu na TV Cultura, Felipe Santa Cruz afirma que o episódio é parte de perseguição política. O escritório do presidente da OAB tinha contrato, ou tinha ações da Petrobras em tramitação, era patrono de reivindicações no judiciário. E a Petrobras cancelou esse contrato. Com certeza, o presidente da ordem há de providenciar a sujeição da Petrobras a uma ação de ressarcimento. Vai acontecer, com certeza. É procedimento que vai levar muito tempo, mas há de chegar ao fim, porque é sim uma vingança por via indireta. A Petrobras se transforma em longa-manos da presidência da República. Ao lado desta notícia correspondente ao cancelamento do contrato da Petrobras com o presidente da OAB, aparece uma outra notícia. Coincidentemente, também diz indiretamente com este conflito ou com esta rebordosa praticada pelo presidente da República contra o presidente da OAB. O presidente da OAB tem, sim, este conflito inaugurado por Jair Bolsonaro contra ele. É Jair Bolsonaro, como presidente da República, em conflito com o presidente do Conselho Federal da Ordem, sabendo-se que a Ordem dos Advogados do Brasil tem uns 800 mil inscritos. O próximo passo de Jair Bolsonaro pode ser determinar ao Ministério da Educação modificações no tratamento dado às faculdades de direito lá dentro do órgão, ou seja, liberalização maior de abertura e funcionamento desses cursos espúrios que o Ministério da Educação teima em deixar atuando nessa nossa nação. Este velho escriba tem uma certa dose de premonição. Vai envelhecendo e fica meio bruxo. Então não é só a Petrobras que há de cancelar contrato com o presidente da OAB, se já não o cancelou, não. É uma briga de Jair Bolsonaro contra a advocacia. Este escriba disse outro dia que Bolsonaro não gosta de advogados. Não gosta de advogados quando não são os seus, porque vai precisar de um ou dois deles, competentes por sinal, para o enfrentamento daquilo que está começando a tramitar no Supremo Tribunal Federal em razão daquilo que ele disse, exatamente visando o pai defunto do presidente do Conselho Federal da Ordem. E aqui, logo ao lado dessa notícia posta, a página A14 da Folha de São Paulo de hoje, 7 de agosto, vem a notícia: ex-DOPS é denunciado sob acusação de destruição de cadáveres. Um dos cadáveres, segundo consta, seria exatamente o de Fernando Santa Cruz Oliveira,
pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Quem transportou esse cadáver para ser incinerado foi o confidente, inclusive, Guerra. Guerra conta que recolheu 12 corpos no Doicode, na Tijuca, no Rio, e no imóvel conhecido como Casa da Morte, em Petrópolis. De lá, levou os cadáveres para serem incinerados em Campos dos Goitacazes. Um dos 12 é Fernando Santa Cruz Oliveira, pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Então, aqui quase uma coincidência. Ao lado da notícia de que a Petrobras cancelou o contrato com o escritório do presidente da OAB, vem a notícia de que Guerra, ex-DOPS, é denunciado por destruir cadáveres. Um dos cadáveres é exatamente o do pai do presidente do Conselho Federal da Ordem. Se tu faz para mama, mama faz para tu. Mas há um desequilíbrio muito grande aqui, porque o presidente do Conselho Federal da Ordem não fez coisa alguma contra o presidente da República. O presidente da República está a determinar uma retroversão dessa atividade que leva a Ordem dos Advogados do Brasil e o próprio presidente da República a esse conflito, que não vai parar por aí, não. Há uma outra notícia aqui na Folha, no sentido de que o presidente da República, lá atrás, lá muito atrás, teria o apelido de Cavalão. Cavalão, um livro que foi escrito contendo pormenores do tempo em que o presidente esteve servindo e chegando a capitão, depois reformado. O livro pode ou não ser fiel ou preciso, mas traz sim notícia do apelido de Bolsonaro, Cavalão, uma criatura que não mede obstáculos para um galope em desvario. O presidente Jair Bolsonaro está conflitando agora, objetivamente, com a imprensa. Está tirando o pão de centenas de pequenos jornais. E isso vai produzir um resultado muito ruim na manutenção desses órgãos da imprensa, quando determina que as empresas levadas a esse tipo de atividade de publicação de seus balanços, quando determina ou permite que tais instituições publiquem seus balanços gratuitamente pela internet. É outro contragolpe de Jair Bolsonaro em direção a grande parte da nossa imprensa. Inclusive o Estado de São Paulo tem, às vezes, 2, 3 páginas inteiras de balanços de instituições grandes, é bem verdade, mas instituições que são obrigadas, por enquanto, ou eram obrigadas até o momento, a publicação de balanços por via da imprensa dita, normalmente instituída. Ainda agora, na Folha de São Paulo, Sérgio Moro começa
a ver prejudicado o seu pacote anticrime, quando várias das suas pretensões caem quando levadas à Câmara. Este escriba, secundando o penalista Roberto Delmonte, mandou à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal cerca de 300 ou 400 livros, não são livros, são disquetes. São disquetes contendo debates entre Roberto Delmonte e o próprio escriba, avaliando ponto por ponto as medidas sugeridas por Sérgio Moro nesse pacote anticrime. E sai aqui na quarta-feira, 7 de agosto, na Folha: grupo da Câmara rejeita a medida de pacote anticrime em revés para Moro. E com muita razão, porque aquilo não pode ser aprovado. Por fim, também merecendo um comentário qualquer, existe uma notícia curiosa correspondente à rejeição de um indicado do Poder Executivo para compor o grupo do Ministério Público Federal, o grupo em parte constituído por membros do Ministério Público Federal, dedicado tal grupo ou tal comissão a atividades dizendo respeito à própria análise de questões ligadas a maus tratos e a torturas. O governo Bolsonaro indicou um eminentíssimo procurador da República para compor tal comissão. E o que aconteceu? Esse procurador era conhecido como um fidelíssimo sectário da atividade de extrema-direita no Ministério Público Federal. Por 6 votos a 4, o Conselho Superior do Ministério Público Federal barrou a indicação do procurador Ailton Benedito para uma cadeira na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. A indicação de Benedito foi feita pela ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, e era questionado pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. O colegiado entendeu que cabe à Procuradoria-Geral da República, ela sim, indicar membro do Ministério Público da instituição para prover tal cargo. Benedito, qual é o nome do eminente procurador da República? Ailton Benedito, para uma cadeira na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Curiosamente, Ailton Benedito, além de procurador da República, é advogado, porque passou a advogar
antes da mudança estatutária que proibia a advocacia a membros do Ministério Público, etc. Então manteve a capacidade de advogar. Ele advoga sim, advoga em vários setores do Poder Judiciário. De repente dá na cabeça do presidente da República de indicar o Benedito, Ailton Benedito, como procurador-geral da República. Uma característica que seria muito e muito extravagante, mesmo em se levando em conta as extravagâncias que o presidente da República anda cometendo, extravagâncias noticiadas, inclusive, nas edições do Estadão e da Folha de hoje. É um procurador-geral da República que, além de membro do Ministério Público Federal, é também advogado. Evidentemente, se quando houvesse essa indicação, a decretação do impedimento do eminentíssimo membro do Ministério Público Federal para a advocacia, a castração da carteira de advogado seria imediata. Diante disso, e depois disso, e apesar disso, o pacote anticrime da proposta de Moro, o pacote começa a ser retalhado com extrema razão e, com certeza, não há de perdurar vigendo na tramitação pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. O resto é resto. Vamos ao trabalho. La nave va.